Meus queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Que satisfação, que honra poder estar aqui mais uma vez. E que responsabilidade é estar falando a noiva do Cordeiro. Que responsabilidade é poder estar falando sobre Jesus ao seu povo, ao qual ele derramou o seu próprio sangue. E nessa noite, a gente vai trazer uma mensagem bastante não simples no contexto, mas muito conhecida por toda a igreja. A gente vai falar sobre a supremacia de Cristo e o coração da verdadeira entrega, como o próprio título aí já fala. Mas eu queria que nesse momento você abrisse as Escrituras no texto conforme escreveu Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20, do 41 e depois no capítulo 21, do 1 ao 4, tá? Vamos começar lá do versículo 21, do versículo 41 do capítulo 20. Acompanhe comigo essa leitura. Cristo, o filho de Davi, é epígrafe dessa passagem, tá certo? E o texto diz o seguinte: ele perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto, como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama de Senhor. E como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Dando continuidade a um texto no capítulo 21, diz: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma certa viúva pobre ali, 2 moedas, e disse: verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu todo o seu sustento. Curve sua cabeça nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu venho te pedir, como servo teu, Senhor, que fale ao coração da tua igreja, Senhor. Deus, que a tua supremacia reine nesse lugar, Senhor. E que o coração da verdadeira entrega, Pai, seja o nosso coração quebrantado, o nosso coração, Pai, contrito diante de Ti, Senhor. E que não possamos entregar só 50%, 70%, 80%, mas tudo de nós. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E antes da gente começar na mensagem propriamente dita, eu queria compartilhar só uma coisa com vocês, que eu estava lembrando essa semana essas semanas durante o preparo desse estudo, dessa mensagem. Há 20 anos atrás, né, quando eu ingressava no Senai, agora eu estou com 25, né, um pouco mais jovem. Um colega meu que esteve aqui presente nesses dias aqui nos visitando me disse uma vez: Helder, você ainda vai trazer mensagens na igreja, você ainda vai pregar na igreja. Eu sorri debochadamente e disse: eu não me vejo fazendo isso. Meu negócio mesmo é tocar. E ali eu estava no auge de aprender a tocar, né? Anos 2004, 2005. E duvidei muito disso e os anos foram se passando. E hoje, 20 anos depois, eu me vejo aqui. E já algumas vezes aqui.
E o Senhor tem tido misericórdia de mim nesse sentido, de poder chegar até aqui e falar à sua igreja. E muito mais do que isso, não é sobre o fato de eu estar aqui pregando, mas o quanto Deus tem me ensinado a poder chegar até aqui para falar para a sua igreja. Porque a primeira pessoa que é confrontada com essa mensagem é quem a prepara. É quem a vê. É quem a sente todos os dias. Eu estava comentando com o Rairo hoje pela manhã que a cabeça da gente não para de pensar sobre aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente pode acrescentar. E essa mensagem se transformaria numa enciclopédia. Porque sempre a gente quer agregar alguma coisa que possa contribuir com a nossa vida espiritual. E possa contribuir com o nosso dia a dia. E a supremacia de Cristo e o coração da verdadeira entrega já daria uma mensagem por si só. Porque aí nós podemos dividir aí esse tema em duas perguntas muito simples. Cristo, ele é supremo na nossa vida? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da minha vida? Ele é o centro da minha vida? E eu tenho realmente entregue o meu coração por completo a Ele? E essa foi a primeira pergunta que eu me fiz quando estive preparando essa mensagem. Logo no texto, no início, no tema da mensagem, me confrontei diretamente com esse título. E disse: Jesus, vai ser esse aqui mesmo. E eu queria começar essa mensagem dizendo que ela vai ter apenas 3 tópicos, tá? Vai ser uma estrutura bastante resumida, porque eu quero trazer muito para a prática esse exercício sobre a supremacia de Cristo, como eu já falei, e o nosso coração entregue a Ele. Só que antes eu queria começar contando a vocês uma breve história, um breve relato de duas irmãs chamadas Corey e Betsy, que durante a Segunda Guerra Mundial, elas são holandesas, profundamente cristãs, arriscaram completamente tudo para salvar suas vidas. Em 1942, elas começaram a esconder judeus perseguidos pelos nazistas em sua casa, em Haarlem, na Holanda. Em 28 de fevereiro de 1944, após serem denunciadas, toda a família foi presa por esse grupo nazista. Corey e Betsy foram enviadas para o campo de concentração de Ravensbrück, onde enfrentaram fome, doenças, humilhação e trabalho forçado. Mesmo assim, Betsy repetia para a irmã: Corey, precisamos mostrar a essas mulheres que Deus é amor, mesmo aqui. Nos últimos dias de vida, fraca demais para ficar de pé, Betsy ainda consolava outras prisioneiras. Morreu em 16 de dezembro de 1944, entregando ao Senhor suas últimas forças. Ela não tinha quase nada, mas deu tudo o que tinha. Um gesto oculto ao mundo, precioso aos olhos de Deus. Essa história ecoa profundamente nesse ensino de Lucas 21. Sobre aquela viúva pobre, ignorada pela sociedade, serviam a Deus em secreto, em silêncio, assim conforme ele ensinava. A exemplo da viúva, a qual nós falaremos. Então essas pessoas, esse grupo chamado de escribas e fariseus, eram pessoas que conheciam a lei. Eles conheciam a palavra. Eles seguiam os seus rituais religiosos. Eles usavam vestes que simbolizavam uma devoção, até para diferenciá-los do povo local, da sociedade local. E eram honrados por isso publicamente. Eles gostavam de ser honrados, venerados, bem vistos e bem quistos pela sociedade local. O grande problema disso é que por trás dessa aparência havia orgulho, havia vaidade e distância de Deus.
Charles Spurgeon dizia que nada é mais temível do que uma religião sem Cristo. Nada pode ser mais vazio do que isso. Paul Washer completa dizendo: o maior ídolo do ministério moderno é o próprio ministério. O que será que ele quis dizer com isso? Que nós, enquanto praticantes, enquanto trabalhadores da obra do Senhor, devemos entregar tudo o que nós temos, não por nós, não por nós mesmos, mas por Ele, assim como aquela viúva fez. E no decorrer desse texto, nós vamos ver cada detalhe desse momento. Em Lucas 20, 21, existe um contraste muito grande entre os fariseus e escribas e a viúva. Um grupo oferece religião das aparências. O outro grupo, que é apenas a viúva, na verdade não é um grupo, oferece adoração autêntica. E aí a gente, por muitas vezes, acaba olhando os escribas e os fariseus como pessoas que estão ali à margem da sociedade, mas a verdade não é bem essa. Eles eram pessoas honradas publicamente, como eu falei, por suas vestes, por serem conhecedores da lei, por serem pessoas benquistas, mas distantes de Deus. Então nós apontaremos para esses 3 pontos cruciais aqui da mensagem. Cristo afirma sua supremacia absoluta. E eu queria que você deixasse sua Bíblia agora aberta em Lucas 20, do 41 ao 44, para acompanhar comigo esse trecho. E o texto diz o seguinte, Lucas 20, 41 ao 44. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Jesus pergunta aos fariseus: quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? De prontamente eles responderam: de Davi. Está completamente correto, porém incompleto. Então Jesus cita aqui nessa passagem o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, e foi justamente o texto que a gente leu, que é a transcrição do Salmo 110. Se o Messias é apenas o filho de Davi, por que Davi o chama de Senhor? Cristo é descendente de Davi, isso é fato. Mas também é Senhor absoluto de Davi. Paulo confirma isso em Colossenses capítulo 1, que diz 3 coisas acerca do próprio Cristo. Ele diz que ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. Então, nesse devido momento em que Jesus começa essa conversa com os escribas e fariseus, ele declara a sua supremacia absoluta e diz: você pode observar comigo no verso 44. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. Como pode ser ele seu filho? E aí Jesus faz essa afirmação:
Cristo é descendente de Davi, mas também é Senhor de Davi. E deixa eu comentar uma coisa aqui com você. Cristo é o Senhor de Davi, é o Senhor de toda a população do mundo e é também o seu Senhor, obviamente. Mas Ele tem reinado em todas as áreas da sua vida. Ele tem reinado em todas as áreas da minha vida. Como o próprio título da mensagem diz, Ele é supremo em todas as áreas da nossa vida. Aí você pode dizer, Eldes, é utopia você dizer isso, porque você sabe que a gente vai cometer deslizes. Claro que eu sei. E isso é óbvio. Os próprios discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus ali, passaram com ele todo o tempo do ministério e cometeram deslizes. Mas o nosso caminho aponta para a santificação. Aponta para Cristo. Aponta para a regeneração. Então, como o próprio apóstolo Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. Então, Cristo afirma de forma contundente a sua supremacia diante dos escribas e fariseus. E aqui o ponto 2... Cristo denuncia a religião das aparências. E você já acompanha comigo aí, do 45 ao 47. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Antes de comentar aqui a mensagem, eu queria comentar algo especificamente com vocês e queria levar vocês a uma reflexão juntamente comigo. Qual de nós, dentro do nosso coração, que precisa ser trabalhado por Cristo, que precisa ser moldado e quebrantado por Ele todos os dias, não aprecia uma boa saudação em público? Qual de nós não aprecia ser chamado e convidado para sentar nos primeiros lugares dos banquetes? O seu coração se alegra ou se entristece com isso? Ele se enche de orgulho ou ele se enche de, eu não posso, este lugar não é meu. Então reflitamos sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos escribas e fariseus e apontamos com muita veemência. E eu não vou negar a você que durante o estudo dessa mensagem, muitas vezes eu pude ver nas falas dos escribas que nós vamos ver aqui, dos fariseus, coisas que eu mesmo pensaria, coisas que até eu mesmo faria naquele dado momento. Então, ainda bem que Jesus esclareceu muito bem para nós qual é realmente o seu desejo para a nossa vida. Que nós sejamos diferentes disso. Ele diz, eles tinham vestes talares, eram sedentos por saudações, gostavam dos primeiros lugares. E aí eu tenho até uma história interessante, que dentro da nossa profissão, está aí meu amigo Alain, barbeiro também sabe, é quase que via de regra a gente estar em rede social. E durante uns anos para cá, eu tenho tido uma certa dificuldade com isso, devido à exposição da imagem. Porque pessoas que você nem conhece, conhecem você. E às vezes essas pessoas que nem conhecem você, nutrem algum sentimento por você, que não tem nada a ver com você. Eu passei essa semana no calçadão, para dar um talento no sapato, e aí a pessoa me atendeu muito bem e tal. Aí perguntou, o seu nome é Eudes, né? Quando eu ia saindo, eu disse, não, meu nome é Helder. Eu disse, você é muito conhecido lá no Instagram, sempre que eu passo eu vejo lá você falando sobre curso e tal.
E aqui foi a primeira coisa que eu pensei: sedentos por saudações, primeiros lugares. E como isso mexia na época com o meu coração, de querer ser o melhor barbeiro, de querer ser o melhor professor de barbearia, de querer ser o melhor representante daquela pessoa que atende melhor o cliente. Quem é que faz isso? Quem foram as pessoas a quem Jesus descreveu que fazia essas coisas? Escribas e fariseus. Então, às vezes, queridos, nós estamos agindo como tal, sem perceber, mas estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, que nós possamos olhar para o centro do que Jesus quer nos dizer através das suas palavras. E mais, longas orações teatrais, exploração das viúvas, hipocrisia, falar uma coisa e fazer outra. A gente tem visto isso nos irmãos que pregam o evangelho, que colocam adesivo no carro lá, que colocam mensagens nas redes sociais, mas a sua vida por si só fala outra coisa. Quem é que Jesus descreve com essa característica? Escribas e fariseus. Eu queria fazer agora com você um paralelo, porque Lucas, ele resume essa crítica, e eu queria mostrar a vocês alguns outros momentos em que Jesus tem alguns confrontos, alguns embates, algumas conversas mais duras com os fariseus, e queria que vocês abrissem comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 23, 25. E olha o que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Agora vamos para o mesmo capítulo, verso 27. Nesse primeiro tópico que eu falei, que ele fala do exterior, ele mostra a aparência de pureza. Queriam ver pureza em tudo, no copo, no prato, nas vestes, mas o seu coração estava sujo, estava degradado, depreciado. No verso 27 de Mateus, ele continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E é muito forte dizer isso, porque isso é a aparência da santidade. E a aparência da santidade é o maior perigo da igreja moderna. Porque a casca, você quer mostrar aquilo que você não é, e por dentro, na realidade, você está morto espiritualmente. Anos de congregação, pouquíssimos momentos de conversão. E como isso mexe com a gente ao refletir sobre esse texto? A última parte, do verso 27, só voltando aí, dando trabalho ao pessoal do slide. Mas veja, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Veja como o que Jesus fala é pesado. Você demonstrar uma coisa por fora e por dentro você ser completamente diferente. Jesus fala isso dos escribas e fariseus. Indo para o verso 23, Mateus 23, 23, ele diz a aparência de zelo, um zelo exagerado, porém, ausência de misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que o que é? A justiça, a misericórdia e a fé.
Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Indo mais para frente, e aí eu já trago para você um outro paralelo lá no livro de Marcos 7,13. Que nesse trecho, escribas e fariseus, eles querem ter a aparência de Deus, querem demonstrar honrar a Deus, mas na verdade eles querem ser manipuladores da lei. E o texto diz o seguinte: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aparência de devoção e coração distante. Queria que você abrisse agora comigo Mateus 15:8. E o texto diz o seguinte: Jesus falando ainda a escribas e fariseus, ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quantas vezes, meu irmão, nós chegamos aqui na igreja, cantamos, louvamos, falamos, e o nosso coração está muito distante. E aqui eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim mesmo. Quantas e quantas vezes sentei nessas cadeiras, nesse estado. Mas aqui Jesus estava falando de quem? De escribas e de fariseus. E é muito dura essa realidade, essa confrontação em que nós temos que fazer conosco, para que nós enxerguemos que essa linha muito tênue entre você ser uma pessoa que possui uma linha de fé e o legalismo religioso. Mateus deixa claro o que Lucas já sinaliza. O problema dos fariseus não era a lei, mas a religião usada como máscara, o culto sendo usado como palco. A espiritualidade usada como autopromoção. E aí, aqui nós vamos ver alguns trechos de teólogos, porém antes eu queria falar com vocês, abrir aqui um parêntese sobre uma outra situação de um outro escriba, de um outro fariseu, sendo este muito respeitado. Este Jesus não fala palavras duras como aos outros. Todo mundo aqui conhece, ou eu creio que todo mundo conhece, a história do Nicodemos. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de João 3. Nicodemos, ele se apresenta como um fariseu, ele é membro do Sinédrio, é mestre em Israel, um homem marcado por zelo, respeito e profundo conhecimento das Escrituras. E apesar de toda a estrutura que o cercava, sua condição espiritual permanecia intacta. Era um homem não convertido. Era um homem que não entendia. Assim, o encontro com Nicodemos nos recorda uma verdade solene. Décadas de prática religiosa não equivalem a um instante de regeneração verdadeira. Tenho 35 anos de evangelho, tudo ok. Mas como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Irmão, tempo de carteira assinada de crente não quer dizer absolutamente nada. Mas um coração contrito e quebrantado, sim. Ele demonstra arrependimento, ele demonstra confiança, ele demonstra um coração entregue completamente a Deus. E Nicodemos, ele
conheceu, ouviu falar sobre a pessoa de Jesus e ficou curioso. E ali, você pode acompanhar comigo no livro de João 3:2, a parte B do versículo, que diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Este de noite foi ter com Jesus, porque de dia seria muito escândalo se encontrar com Jesus, porque ele é mestre, respeitado em Israel, uma pessoa muito respeitada entre o sinédrio, e ele vai em busca de Jesus à noite, na calada da noite, e diz: Rabi, sabemos que és mestre, ao contrário dos demais que procuravam pegar Jesus em uma palavra. Ele reconhece: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O religioso, habituado às aparências, teme a luz que revela o íntimo do seu coração, luz que expõe as nossas próprias reputações, posições e falta de segurança construída ao longo dos anos. A noite de Nicodemos expressa o drama de muitos. Embora cercados de muita religiosidade, permanecem distantes da verdade que transforma. São conhecedores do Evangelho, são conhecedores de Jesus, mas o seu coração está distante daquilo que Jesus quer, daquilo que Jesus preparou para a sua vida. E Nicodemos, como eu já mostrei, ele inicia esse diálogo reconhecendo Jesus como vindo de Deus. Ele não tem meias palavras, ele assume isso. Contudo, sua percepção ainda é muito superficial. Ele enxerga os sinais, mas ele não vê o Salvador naqueles sinais. Ele conhece a teologia por trás, mas não vê o teólogo à sua frente. A própria teologia à sua frente. Ele vê as obras, mas não contempla o Messias. Muitos, mas muitos mesmo, como Nicodemos, admitem que Jesus é importante, mas ainda não se rendem a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus, no João 3, versículo 3, interrompe esse discurso de Nicodemos e vai direto ao cerne da questão. E aí ele diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com isso ele afirma que nenhuma tradição, mérito, aprendizado, vestes longas, adoração pública, primeiro lugar em banquete, nada disso tem o poder de produzir uma vida espiritual perto de Cristo e vivenciada no Evangelho. O novo nascimento, meus queridos irmãos, não é uma reforma moral, mas é uma recriação espiritual. É uma regeneração. Não é aperfeiçoar o velho homem, porque este morreu. É crucificá-lo. Ali nasceu o novo homem. Por isso que ele diz: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a pergunta que eu deixo para mim e para você, assim como Nicodemos, um sábio, conhecido no sinédrio, respeitado por todos, ficou se perguntando: será que eu nasci de novo? Não, muito pior. Nicodemos nem sabia o que isso significava. E você pode acompanhar comigo nos versos a seguir, de 4 a 10. Ele diz, Nicodemos o pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E Jesus, em seguida, o repreende,
de certa maneira, branda, mas o repreende, fazendo entender que a lei, a palavra, a escritura por si só, se ela não tiver ação no nosso coração, ela não vai ter valia, ela não vai ter contexto. E Jesus pergunta a ele o seguinte, isso aí você vai acompanhar de 4 a 10, João 3, de 4 a 10. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. E eu queria ver com você essa parte aqui em diante. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus em seguida pergunta a ele, lá na frente do texto, diz, tu és mestre em Israel e não entendes isto? O que é que Jesus quis dizer com isso? Com certeza Jesus não quis fazer uma pegadinha aqui com ele, quis fazer ele refletir acerca disso. Expõe que é possível ensinar a lei sem ter sido alcançado por ela. Você pode subir aqui nesse altar e falar sobre as escrituras, mas o seu coração pode nunca ter sido alcançado por ela. Você pode ter frequentado as cadeiras dessa igreja há anos e o seu coração nunca ter conhecido o Evangelho. Jesus conduz Nicodemos a compreender que o centro da fé não está em ritos religiosos, em vestes, em posições, mas na cruz. Ele relembra naquele diálogo a serpente levantada no deserto, tipo da obra redentora do Messias. Para a gente não se prender muito a essa passagem. Ele declara, apenas pela fé no Filho levantado, o pecador encontra vida. Sem a cruz, toda religiosidade é mero teatro litúrgico. De nada serve. Indo com você adiante e falando um pouco mais sobre Nicodemos, porque o assunto de Nicodemos não se encerra aí, e ele sai desse diálogo, acredito que muito pensativo, assim como acredito que eu e você sairemos muito aqui essa noite. Ele aparece novamente em João lá, capítulo 7, versículo 50. E ali Nicodemos se encontra diante do Sinédrio. E diz o seguinte, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ou seja, havia ali um sinal de que Nicodemos tinha conhecido o Cristo. Em João 19, participa do sepultamento do Senhor, trazendo consigo uma quantidade real de aromas. Ali, ele traz um gesto público, sacrificial e reverente. Aquele que se escondeu na noite escura, aquele que procurou Jesus na calada da noite, às escondidas, para que não fosse visto pelo resto do sinédrio, ou por algum outro escriba ou fariseu, naquele momento, ele está assumindo sua fé. Nicodemos é o testemunho perene de que conhecimento bíblico, posição religiosa e longa vivência institucional não garantem conversão. Somente o encontro pessoal com Cristo, pela obra regeneradora do Espírito, transforma o homem natural em discípulo verdadeiro. Eu não posso converter ninguém aqui. Eu não posso mudar a sua mente, eu não posso mudar o seu modo de viver. Mas existe um que pode. O Jesus das Escrituras que conversou com Nicodemos e que está aqui esta noite.
Ele pode mudar a sua vida. Deixe o seu coração ser quebrantado por este, que nada tinha, mas tinha tudo. Entregou a sua vida por amor de nós. É possível ser mestre nas Escrituras. Olha que paradoxo. É possível ser mestre nas Escrituras e ainda assim analfabeto do Evangelho. Até que a graça visite o coração e o faça nascer de novo. E a pergunta que eu faço, irmão, para mim e para você, com muita franqueza e de forma direta: nós somos realmente nascidos da água e do Espírito? Reflita com você essa pergunta essa noite, assim como Nicodemos refletiu. Timothy Keller diz o seguinte: religiosidade é quando usamos Deus para conseguir aquilo que realmente amamos. E aí eu trago consigo algumas aplicações. Isso aqui não é palco. Púlpito não é palco. Púlpito é altar. Por isso que toda vez que alguém subir aqui tem que temer e tremer, porque está falando com ninguém, nada mais, nada menos do que a noiva do Cordeiro, a qual ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então isso aqui não é palco, isso aqui não é lugar de ninguém aparecer. Isso aqui é lugar de gente diminuir e Cristo ser exaltado. Ministério não é vitrine. Eu não estou aqui tocando para ser bonito ou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui no teatro fazendo isso para ser melhor do que ninguém. Eu não estou aqui na projeção para ser melhor do que ninguém. E aqui eu posso citar todos os ministérios da igreja. Ministério não é vitrine. Ministério é cruz. Carregue-a. Oração, diferente dos escribas e fariseus, que faziam longas orações, como o texto que a gente leu aqui, não é performance, irmãos. Não são palavras eloquentes e bonitas. Pode ser também. Mas oração é pura devoção. É o seu derramamento perante o Senhor. É você e Ele numa conversa sincera, em que Ele já sabe tudo aquilo que está no seu coração. E às vezes a gente só chora. Eu não sei se você já se deparou com esse momento, em que você parou para orar 1 minuto, e ali você não tinha mais como falar, expressar com palavras o que você queria dizer, e só chorava. E deixa eu te dizer que Jesus compreendeu toda lágrima que caiu naquele momento, porque Ele conhece o teu coração de verdade. E chegando aqui, no tópico 3, Cristo exalta a adoração autêntica da viúva pobre. E aí voltemos lá para o Evangelho de Lucas 21, do 1 ao 4, e eu queria que você lesse comigo esse texto novamente, que é um texto bastante curtinho. Vamos ler lá. 21 primeiro. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobravam. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía. E ele complementa todo o seu sustento. Jesus declara: ela deu mais do que todos. Mas deixa eu contar para vocês qual o contexto social e político a qual eram submetidas as viúvas na época de Jesus. Elas eram completamente vulneráveis socialmente. No mundo antigo, especialmente na Palestina, no 1º século, as viúvas eram socialmente invisíveis, pessoas que ninguém dava crédito, pessoas que ninguém observava, economicamente desprotegidas, não tinham renda, sem amparo legal,
seja de quem fosse o reinado, dependentes da misericórdia alheia, ou seja, esmolas, ofertas, alguém dará alguma coisa. Frequentemente exploradas por quem Jesus disse, aliás, quem Jesus disse que devoravam a casa das viúvas? Escribas e fariseus. Então, essa era a realidade das viúvas nessa época. E que distância, né, meus irmãos? Por isso Jesus disse no capítulo anterior, eles devoram a casa das viúvas. Queria que você abrisse agora comigo lá em Tiago 1, 27. E esse é o texto clássico que diz, que afirma acerca da viúva e diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a se guardar-se incontaminado do mundo. Veja só o que Tiago diz: é visitar os órfãos e as viúvas. E aí, logicamente, qualquer um de nós pode dizer que conhece uma viúva ou um viúvo. E aí eu posso lhe perguntar publicamente se a vida dessa pessoa é fácil. Não é. Eu tenho um exemplo na minha casa, né? Meu pai é falecido há 8 anos. Minha mãe faz 8 anos que é viúva. E eu lembro, no dia que eu fui dar a notícia da morte do meu pai, a primeira coisa que ela me perguntou foi: Elder, eu vou ficar agora sozinha? Né? Foi a primeira pergunta que ela me fez. E eu respondi: aprove a Deus. Vou ficar aqui sozinha. Então a viúva por si só, ela sente essa falta de proteção. Essa falta de alguém que chega para estender os braços e abraçá-la e confrontá-la. Não diferentemente do viúvo. E aqui eu tenho um contraste profundo para mostrar para vocês. Os ricos davam daquilo que sobrava. A viúva deu aquilo que muitas vezes a faltava. Aquelas 2 moedas podiam fazer diferença para ela, sim. Eles buscavam reconhecimento. Eu vou dar aqui para mostrar que eu sou fiel. Ela buscava simplesmente agradar a Deus. Eles tinham prestígio. Como eu já falei, eles eram bem quistos pela sociedade local. Mas ela tinha o mais importante: fé. Fé. E exemplo de fé autêntica. Porque a viúva do texto diz o seguinte: ela é exemplo de entrega total. Ela é exemplo de humildade. Ela é exemplo de confiança absoluta. Ela deu tudo o que tinha. Ela é exemplo de adoração verdadeira. E disse o próprio Jesus: esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram do que lhe sobravam. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía. Deu tudo o que tinha. Deus não mede a oferta pelo valor, mas pelo coração. E aqui eu vou dizer para você, vou abrir um parênteses e fazer uma síntese com você, que aqui a questão não era apenas dinheiro. A questão não era quem dava mais. A questão era de quem se doava. A questão era de quem dava aquilo que tinha, ou tudo o que tinha. E aí, novamente, eu vou trazer a pergunta para mim e para você: sua vida tem sido dada e entregue a Deus por completo? Eu sei que muitas vezes, eu já falei isso aqui outras vezes e vou tornar a repetir, nós somos especialistas em tomar conta das nossas próprias vidas, mesmo sabendo que no dia de hoje você só acordou porque Ele permitiu. Porque Ele quis. E tendo refletido sobre esse texto, se você entregar a sua alma, o seu coração, a sua vida a Jesus, você não perdeu nada. Você ganhou tudo.
Você pode não ter absolutamente nada, igualmente a essa viúva do texto. O que é que essa viúva tinha? Pelo governo, nada. Pelo povo, prestígio zero. A história diz que era invisível no século I. As viúvas eram vistas como pessoas nada. Passavam ali desapercebidas. Mas ela deu tudo o que ela tinha. O que é dar tudo o que você tem? É entregar a sua vida. A sua vida. E existe uma pessoa que há mais de 2000 anos atrás também nada tinha. Uma pessoa que diz: as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele tinha tudo. Ele era tudo. Colossenses diz, eu li aqui com vocês. E aí, indo adiante, fazendo um rápido paralelo aqui, sobre os evangelhos de Lucas e Marcos, que eles relatam justamente a mesma coisa, só que eu queria trazer para vocês algumas diferenças que são importantes que nós notemos. Nos dois evangelhos, Jesus, obviamente, denuncia escribas e fariseus, condena publicamente a exploração das viúvas, e imediatamente aponta para uma viúva que é exemplo de piedade. Marcos destaca, no evangelho de Marcos, ele destaca a postura de Jesus. Lucas diz que Jesus observava. Marcos diz que ele se assentou diante do gasofilácio e observavam como davam, mas não quanto davam. Marcos menciona o valor exato. Marcos explica 2 moedas que valiam 1 quadrante. A menor moeda da época. Às vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa que a pessoa vem com 15 centavos de troco, a gente diz, não, pode ficar, que a gente não quer aquele monte de moeda na carteira, né? Bota lá, é época de Natal, bota na caixinha dos funcionários, né? Talvez fosse isso. Lucas destaca a grandeza espiritual da oferta. Marcos destaca a pequenez material. E a nossa busca incessante, eu falei sobre isso, quando eu falei sobre Zaqueu aqui, e vou tornar a falar. A nossa busca incessante sobre coisas, ela tem tomado um lugar muito perigoso em nosso coração nesses últimos dias. Porque ter as coisas, irmãos, é realmente muito tentador. Quem não quer ter uma casa melhor, quem não quer ter um carro melhor, uma vida mais confortável, um poder aquisitivo melhor para dizer eu quero isso, eu vou ter, para dizer eu quero comprar aquilo e comprar. Não é sobre isso a nossa vida aqui, meus irmãos. Não é sobre isso a nossa vida aqui. E se você não aprendeu essa lição ainda, eu espero que você aprenda. E aprenda da maneira fácil. Porque muitas das vezes Jesus vai criar situações para que nós aprendamos a lidar com essa realidade. Porque o nosso reino não é neste mundo. Tudo aqui vai ficar. Ele diz que nós juntemos tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não vão corroer. Aqui você não pode ter absolutamente nada. Aqui você pode ser um morador de aluguel, aqui você pode trabalhar no trabalho mais simples que for. Aqui você pode ter ser uma pessoa que não tem um transporte, não tem um carro, não tem uma moto. Isso não quer dizer absolutamente nada para Deus. E você ser uma pessoa que agrada o seu coração. Isso não tem a ver com dinheiro. E Marcos enfatiza. Você abre comigo lá Marcos 12:44. E ele diz o seguinte: porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. E ele acrescenta: todo o seu sustento.
Juntos, Lucas e Marcos reforçam. Não era muito. Nós já vimos aqui. Aquele dinheiro não era muito, comparado às ofertas que eram dadas e que Marcos relata que Jesus via diante ali do gasofilácio. Não era muito. Mas tinha uma diferença. Era tudo. Ela deu tudo. Ela deu tudo que tinha. E ambos, Marcos e Lucas, proclamam: o que toca realmente o coração de Deus, irmãos, não é a quantia, mas é a entrega. A entrega total. E aqui eu não estou falando sobre dinheiro. É muito comum hoje nas redes sociais a gente ver a pessoa fala uma frase e diz isso, falar a mesma coisa. O que toca o coração de Deus não é a quantia, mas é a entrega total. E isto não é sobre dinheiro. É a entrega total. Deus não quer você pela metade. Deus quer você por completo. E nessa busca pela santificação, pela regeneração, por muitas vezes nós vamos falhar. Mas qual é o sinal da pessoa que nasceu de novo da água e do Espírito? É aquele que se arrepende. É aquele que dobra o seu joelho e diz: Senhor, me perdoa porque eu falhei. Me perdoa porque eu errei. E eu vou recomeçar. Esse é o sinal daquela pessoa que nasceu de novo. Indo agora para a conclusão, quando Jesus olha para aquela viúva, ela deu tudo o que podia, tudo o que tinha. É exatamente isso que Deus deseja de nós. Ele olha para aquela viúva e ele não enxerga apenas 2 moedinhas, como o texto de Marcos nos mostra. Ele olha um coração inteiro entregue. Uma vida que está ali entregue. Ele vê alguém que na sua pobreza vê e fez o que os ricos nunca fizeram. Deu tudo. Não deu tudo que podia, mas deu tudo que tinha. E é aqui, gente, que eu quero concluir com vocês, que o Evangelho brilha fortemente. Deus não está interessado no tamanho da moeda que você tem na sua quantia bancária, em nada disso, mas no tamanho da sua entrega. O tamanho da sua entrega, da sua vida. Quando eu falo de entrega, eu falo de vida. A viúva deu 2 moedinhas, Cristo deu a própria vida. E é por isso que Ele chama, Ele nos convida a uma entrega total e plena. Eu não estou falando sobre você levantar a sua mão na igreja agora e dizer eu sou crente, não. Eu estou falando sobre você entregar a sua vida por completo a Ele. Senhor, agora a minha vida te pertence. O meu coração é teu. Me ajuda, Senhor, a te servir. Me ajuda a te agradar com as minhas atitudes. Cristo, Ele não pede muito de nós. Ele pede tudo. Ele nos quer por completo. Por quê? E eu queria que você abrisse comigo esse texto que eu amo de coração. Assim como o Dom Alex, uma das minhas cartas preferidas. Carta aos Filipenses 2, de 6 a 8. Jesus pede que nós entreguemos tudo, porque Ele deu tudo o que tinha. E Paulo declara isso dizendo: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e é reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto muitos buscavam Jesus pelo que Ele podia dar naquela época, o próprio Cristo disse, Lucas 9:58,
Mas Jesus lhes respondeu o que eu já citei: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aqui eu venho perguntar a você, já concluindo, por que nós precisamos e desejamos tanto? Qual é a nossa necessidade real por essa busca incessante de poder, prestígio social, reconhecimento público e bens? Se o próprio texto, se o próprio Cristo relata isso. Aí você pode dizer, ele se esvaziou de si. Ele se esvaziou de quê? Se ele não tinha nada, ele próprio diz. Ele se esvaziou, não assumiu a forma de Deus. Ele se entregou. Isaías 53:7 diz: como o cordeiro mudo ele foi. Ele não abriu a sua boca, ele se entregou. Ele entregou tudo. E resumindo, concluindo, o que ele pede de nós: fé que não se calcula, devoção que não espera aplausos, adoração que não depende daquilo que nos sobra, vida rendida, vida entregue. Senhor, tudo é teu. Não parcial, mas completamente. Porque Ele não quer apenas servos. Ele nos tem como amigos. E eu queria que você abrisse agora João 15:15, encerrando, que ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. A pergunta não é quanto a viúva deu. Quanto eu estou disposto a dar ao Deus que deu tudo por mim? Eu vou repetir a pergunta. Quanto estou disposto a dar a Deus que deu tudo por mim? Deixando claro que não foram as moedas que tocaram Jesus. Foi o coração daquela viúva. O Deus eterno, o Deus supremo, o Criador de todas as coisas, desceu, se entregou, como o cordeiro mudo ele foi, morreu, para te chamar de amigo. E nos ter por inteiro. Eu já queria chamar o pessoal da música aqui, para a gente cantar essa canção, para que eles cantem essa canção, na verdade. E queria nesse momento orar com você. Gente, isso aqui não é apelo, porque eu não preciso apelar a ninguém para querer Jesus. Isso é uma honra servir a Jesus. É uma honra Jesus te receber. Então, se você tem esse desejo de que Jesus tome o cerne da sua vida, que Ele tome o controle da sua vida por total, recline sua cabeça agora e ore comigo. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu venho te entregar, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos por completo em tuas mãos, Senhor. Deus, toma o nosso coração, Pai. Muitas vezes nós não sabemos o que dizemos, o que fazemos, na forma que agimos. E pedimos, Senhor, que tenha misericórdia das nossas vidas fracas e pecaminosas, Senhor. Porque por muitas vezes nós erramos, Pai. Mas tua misericórdia que nos alcança, Senhor. E nós agradecemos, Pai. Não temos, na verdade, como te agradecer pelo sacrifício que foi feito na cruz, Senhor. Pelo sangue puro que foi derramado por nós, Senhor. Enquanto pecadores, não merecedores da tua graça, Senhor. Mas completamente dependentes disso, Pai. Que hoje, Senhor, o Senhor possa receber muitos corações entregues a Ti totalmente aqui essa noite, Pai. Corações rendidos aos Teus pés. Tal qual o exemplo dessa viúva, Senhor. Que ela não deu aquilo que sobrava. Ela não deu uma parte da sua vida. Ela deu
tudo o que tinha, todo o seu sustento, toda a sua vida, Senhor. E que a nossa vida te pertença, Pai. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.